aqui de pandemia, de coronavírus, de tanta turbulência. Para localizar todo mundo, hoje estamos no dia 2 de abril de 2020, então já estamos aí em terceira semana de quarentena, pelo menos aqui em casa e nos escritórios da GFI. Então, estamos já começando aqui mais uma live. Temos abordado aí nas últimas 2, 3 semanas vários assuntos diferentes, todos relacionados ao planejamento financeiro, obviamente. Todos eles você encontra no canal gfi.com.br/webinar, vão estar sempre todos gravados lá, e é por lá que você também consegue se inscrever e pegar o link do YouTube aqui para o próximo webinar. Então, todos os dias, nessa semana, na próxima, a gente está sempre fazendo as lives ao meio-dia, então não deixe de olhar a programação, que na verdade é esta aqui para os próximos dias, né? A gente teve ontem o André Calim falando de comportamentos nos investimentos em tempos de crise. Hoje vamos falar de seguros. Amanhã teremos aqui o Guilherme Berman, que é o nosso coordenador, planejador financeiro, nosso coordenador de todos os planejadores financeiros da GFI, falando sobre patrimônio nesses tempos de crise. Então, vamos falar muito sobre patrimônio que gera dinheiro, que custa dinheiro, como pensar em patrimônio agora, se está na hora de comprar, se está na hora de vender, como lidar com tudo isso aqui, que acaba sendo uma parte muito importante aí das famílias também pensarem. Na semana que vem, a gente já tem 2 parceiras aí também, assim como a Alessandra, 2 parceiras aí confirmadas na segunda-feira. A Mônica Gama, que é advogada e trabalha muito com práticas colaborativas, falando sobre aspectos jurídicos, né, de toda essa crise, de tudo isso que está acontecendo, que eu comento, né, que ela me chamou a atenção aqui, como é que ficam, por exemplo, as relações de pais separados, né, com a criança, né, se com a quarentena, não pode necessariamente ficar zanzando de uma casa para outra, às vezes tem idosos na casa, como é que fica tudo isso? Então, todas essas questões jurídicas, essa e muitas outras, aí a gente vai discutir na segunda-feira. E na terça-feira, a Silvia Benucci, que é planejadora financeira também, que é consultora e super especialista em previdências pública e privada, vem falar sobre previdência nesses tempos aqui. Então, vários assuntos aí que eu acho que são bastante relevantes para todo mundo pensar e sempre olhar. Antes da gente começar e passar a palavra aí para a Alessandra fazer as considerações iniciais, quero lembrar também todo mundo do SOS Minhas Finanças. SOS é um programa voluntário que todos os planejadores da GFI aqui aderiram, estão participando, onde fazemos atendimentos gratuitos de meia hora por telefone para todas as pessoas, independente de qual problema pontual que queira tratar, mas qualquer pessoa que entre nesse site aqui, se inscreva no SOS Minhas Finanças, escolhe o horário, responde ali 3, 4 perguntas e a gente vai alocar um planejador para falar com você, para você poder saber como lidar com alguma situação específica que você esteja enfrentando agora, seja no endividamento, seja uma necessidade de uma renegociação, como é que eu faço para olhar meu fluxo de caixa, que aplicativo eu uso, o que eu faço com investimentos, qualquer que seja a sua pergunta, né, se você precisa de alguma ajuda, precisa ser ouvido, precisa de algum profissional olhando para essa sua questão pontual, se inscreve lá e aproveita essa oportunidade, tá? A gente deve ficar aí mais, talvez, uma semana com esse programa no ar. Todos os planejadores da GFI, como eu falei, já estão engajados e colaborando. A gente tem tido respostas super bacanas, né? Os depoimentos que têm chegado aqui, que a gente, inclusive, vai compartilhar lá no site esses dias aqui, têm sido muito legais. Então, a gente fica realmente muito feliz de poder ajudar as pessoas nesse momento tão difícil, onde várias famílias aí estão enfrentando quedas de receita importantes, muitas vezes desemprego, e tempos turbulentos que a gente não sabe ainda por quanto tempo vão durar, mas com planejamento financeiro e com uma racionalidade no processo, a gente sabe que dá para enfrentar isso de uma forma bem melhor. Então, já temos aí bastante gente, chegando 20 pessoas aí online. Alessandra, quero te apresentar, te dar as boas-vindas. A Alessandra, que é a sócia principal aqui da 360 Insurance, faz parte do 360 E-Group, que é parceirão nosso aqui na GFI, é quem tem lidado com todas as questões de seguros aqui, que os nossos clientes trazem hoje em dia. Então, ninguém melhor para vir falar desse tema aqui, de tantas dúvidas que têm aparecido por aqui, né, Alessandra, que os clientes têm nos consultado, outros planejadores, inclusive de outras empresas também, têm nos procurado, saber o que a gente pensa. Então, a nossa ideia
tratar de tudo isso aqui. Não deixe de colocar todos os seus comentários aí no bate-papo, né, no chat, porque a gente vai pegando todas as perguntas, tudo que for colocando aqui, os comentários, e vai trazendo para esse debate. A ideia é sempre fazer uma coisa interativa, sempre fazer uma coisa que todo mundo possa participar e não fique um monólogo, nem uma apresentação. Né? Então, Alessandra, bom dia. Conta para o nosso ouvinte primeiro, por que a gente chamou aqui, o tamanho da sua experiência, quanto que você conhece desse mercado, com essa cara de novinha aí, eu sei que você já tem uma bagagem cara boa. De novinha, e obrigada pelo convite também, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, eu tenho 21 anos já no mercado de seguros, né, então já aprendi bastante coisa e a gente aprende o tempo todo, agora com isso que está acontecendo, que é algo novo para a gente tem se deparado com situações bastante diferentes do que é o corriqueiro, né? O mercado de seguros, ele tem sido tão impactado quanto o mercado de investimentos, né? Porque aí a gente para pensar que as coisas são todas interrelacionadas, né? Então, hoje o nosso foco vai ser principalmente falar de seguro de pessoas, né, da parte de seguro de vida e seguro saúde, mas o que está acontecendo hoje acaba gerando impacto em todos os outros tipos de seguro. Porque se a gente parar para pensar, as pessoas, por exemplo, que pararem de pagar aluguel, né, tem o seguro de fiança locatícia que vai ter que bancar isso, então a sinistralidade deve subir bastante, né, a utilização dos produtos. E, consequentemente, o preço? Aumento de preço? Pode ter, as seguradoras ainda... A sinistralidade tende a aumentar, né? Claro, muda o risco, né, muda o preço. Em quem já está com o plano contratado, não, mas quem for contratar o plano depois, sim. E ainda tem o risco de depois não ter aceitação, né, da seguradora achar que o risco é muito grande e que não dá para fazer. Né? Isso não só nessa área, como em várias outras. Né? Se a gente parar para pensar nos seguros patrimoniais, né, então, com as pessoas em casa, quando você sai de casa, acaba tendo um risco maior. Tem muita gente desempregada, acaba tendo mais violência, mais assalto. Então, as seguradoras, elas são impactadas tanto para o cliente que continua com o seguro e que acaba utilizando mais, quanto com o cliente que não consegue continuar pagando o seguro. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito, muito grande, né? O papel dos seguros na economia é muito grande e vai ser impactado em todas as áreas, né? Bom, eu acho até para a gente começar, uma coisa que tem surgido bastante para a gente, vem sendo um tema aí corriqueiro nas últimas semanas, e que acho que vale a pena a gente já até tirar da frente, né? Covid-19 é o vírus do momento, obviamente é o tema de todos os jornais, 20 horas por dia, né, enquanto não tem as propagandas. Na verdade, e a grande dúvida, né, a grande questão que surgiu é que a maioria das condições gerais dos seguros de vida e alguns outros também seguros em vida, né, que a gente fala de doenças graves, etc., tem a exclusão de pandemia, né? Sim. Então, várias asseguradoras... Conta pra gente como é que as seguradoras têm se posicionado em relação a isso e que tipo de risco, na verdade, o cliente de um seguro de vida e seus familiares, obviamente, precisam se preocupar ou não. As seguradoras agora têm se posicionado de uma forma diferente. No começo, quando nós não tínhamos muita ideia do tamanho que ia ficar isso, da quantidade de contaminados, né, da seriedade realmente do vírus, as seguradoras estavam mantendo essas questões de exclusão, e agora chegou um momento que as seguradoras se posicionaram, e a grande maioria delas já informou que vai cobrir e que não vai aplicar a exclusão. Nenhuma seguradora quer sair na capa do jornal com uma seguradora que não pagou a indenização. Então, a cláusula de epidemia, pandemia, ela tem, na verdade, para segurar a questão financeira, porque se o volume de mortos for uma coisa absurda, aí a seguradora não teria caixa, digamos assim, para pagar. Então, o que as seguradoras estão se posicionando é que os atuários fizeram as contas aí de probabilidade, estatística, e chegaram à conclusão que dá para cobrir. Então, é uma decisão que não foi feita, né, baseada em nada, né, foi estudada, mas que ela é quase geral. São pouquíssimas as seguradoras que não se posicionaram nesse sentido de que vão cobrir.
E acho que até demorou um pouquinho, né, para as primeiras se posicionarem, mas depois que vem a primeira, a segunda, a primeira importante, etc., fica difícil também sim, claro. o marketing. Mas acho que isso é importante, né, porque não é isso que você colocou agora, não é só uma questão de imagem, de marketing, vamos pagar, tem muita conta sendo feita por trás, né? O Leandro tinha feito essa pergunta aqui, eu não tinha visto, Leandro, obrigado pela pergunta, mas até o Drico coloca aqui, o Drico que é nosso ouvinte preferencial aqui dos nossos webinars, se você acha que as seguradoras estão preparadas para enfrentar essa sinistralidade aí, financeiramente falando, né? Mesmo com tudo isso, quer dizer, tem muita conta, os atuários devem estar trabalhando bastante, né, e olhando todos os perfis de clientes e tudo mais, mas como é que você vê em termos de saúde financeira, e conta um pouquinho como é que funciona isso no Brasil. Bom, então, essa decisão, ela se aplicou tanto para as apólices antigas quanto novas. Então, a gente está num momento, até porque o nível da contaminação ainda está sob controle, em que as seguradoras estão aceitando novos casos normalmente. Então, pode chegar um momento, assim como em outras áreas, que a seguradora tome a decisão de não aceitar novos casos ou que ela seja muito mais criteriosa na aceitação. Porque no vida especificamente, geralmente a pessoa passa por uma análise, por uma avaliação, né? Então, as pessoas que têm o seguro de vida e que têm alguma pré-existência séria, né, que já tem alguma doença, provavelmente lá atrás, quando isso foi analisado, ou ela foi sobretaxada, né, ela paga um valor a mais porque o risco dela é maior, ou ela já não foi aceita. Então, outra coisa que pode acontecer é as seguradoras ficarem mais criteriosas na aceitação, né, que essa análise seja mais rígida. Né? E outra coisa importante é pelos tipos de seguro de vida, né? Porque tem alguns seguros de vida que você fecha por um prazo mais longo, 20, 30 anos, tem seguros de vida vitalício, e tem o seguro de vida convencional, que é o seguro ali da vigência anual, né? Em que as pessoas até vão renovando automaticamente, mas elas não têm uma garantia de que aquele seguro vai ser renovado. Então, um posicionamento que alguma seguradora pode tomar é de não renovar apólices. Então, é um bom momento de avaliar se está com o produto correto, se está com um produto que garante renovação, que vai conseguir manter a cobertura, porque não adianta você ter o valor para pagar o seguro se tiver uma cláusula lá que a seguradora pode não te querer mais, digamos assim. E, na verdade, tem até uma questão técnica aí, Alessandra, que, assim, pelo que eu estou vendo aqui das pessoas que estão com a gente aqui agora, tem bastante planejador financeiro, e acho que é uma questão importante para todo mundo saber, até para falar para os clientes e para os, enfim, clientes de planejamento que estão nos ouvindo aqui agora também, é importante saber disso. Desses seguros que são anuais, né, além de ter a questão da potencial não renovação, pode ter problema, inclusive, no recebimento depois do benefício, né? Por ter sido renovado sem que tenha se levantado alguma questão, alguma mudança de questão de saúde, alguma alteração do risco, né? Aí entra uma questão jurídica aí, né? Uhum. Que seria, bom, a seguradora não é obrigada a renovar, e nessa questão da indenização, a cada ano, essa mudança do risco, ela tem que ser avisada para a seguradora. Só que isso não fica muito claro para o segurado, para o cliente. Poucos segurados sabem disso, né? Pois é. Então, o que é uma mudança no risco em um seguro de vida? Eu não fumava, comecei a fumar, não fazia um esporte de risco, comecei a fazer, ou não tinha nenhum problema de saúde, agora tenho. Então, essas coisas têm que ser avisadas. A questão da indenização, o que pode acontecer, digamos que uma pessoa contraiu um câncer e aí fez tratamento durante 3 anos, foi renovando esse seguro automaticamente e faleceu. A seguradora, na vigência anual, ela pode falar, não, mas você não me contou que estava com câncer, não vou pagar. Mas nesses casos, a família entrando na justiça é causa ganha, porque foi algo que aconteceu que foi contra a vontade do segurado, desde que quando ele contratou, ele já não tinha doença. Agora, as mudanças no risco que são por vontade própria, aí são um pouco mais complicadas, né? Essa questão do esporte radical, ou a questão do cigarro, ou começar a pilotar, começar a fazer alguma coisa que foi por vontade do segurado. Aí isso mesmo, mediante processo, aí dificilmente a família ganha. Mas em caso de doença, de problema de saúde,
processo ganho, só que a questão é que não é todo mundo que entra com processo. Então, a seguradora, ela tem essa estatística de que isso pode ou não acontecer. Mesmo quem entra em processo vai acabar tendo também que pagar advogado, custos judiciais, ou sei lá. Mesmo Sim, que claro. tem um tempo disso tudo ser resolvido, né? Então, acho que fica a dica, né? Hashtag fica a dica de que existem seguros aí que talvez sejam mais adequados, mais saudáveis, né? Até para vários perfis aqui do que esses. Então, assim, a dica é sempre você avaliar, você saber exatamente a cobertura que você tem. Sim. Né? E se você que é planejador financeiro, também tomar esse cuidado com o seu cliente para que ele tenha uma cobertura de verdade, né? Claro. E vai estar lá quando ele mais precisar, quando a família mais precisar. Sim. Falando ainda de Covid, você comentou aí em termos de seguros de vida, e os outros seguros, como é que as seguradoras estão lidando com eles? Tanto saúde, quanto mesmo os DIT, né, de área de internação temporária e tal, doenças graves, tem algum posicionamento? Essas coberturas em vida, né, que seria essa questão de invalidez, de internação, de DIT, aí, como é um mercado que é muito mais provável da coisa acontecer, já tem seguradora tirando o produto do mercado. Já tem seguradora que já anunciou essa semana que parou de vender produto de área de internação hospitalar, né, e também produto de área por incapacidade. Uhum. Porque aí quem tem esses seguros, eventualmente... Quem tem, ele continua coberto, e aí precisa ver também essa questão da vigência, porque aí não necessariamente dá para, nesse tipo de produto, ter uma vigência muito longa. Geralmente a vigência ou é 1 ano ou é 5 anos. Então, se a pessoa contratou o seguro 4 anos e meio atrás, aí pode acontecer de estar ali na iminência de bater o prazo. E aí, se a seguradora não estiver mais emitindo produto novo, ele não consegue renovar. E daí não tem muito o que fazer também, né? Não, nesse caso não tem muito o que fazer. Aí o que daria para fazer seria, se a pessoa tem um produto com vigência anual, né, de estudar, junto ao corretor, ao planejador, à seguradora, se tem como mudar para um produto de vigência de 5 anos, por exemplo, para garantir esse prazo. Mas aí é algo que é uma negociação. Tá. E esses seguros em vida também tem essas cláusulas de pandemia, de não cobertura de pandemia, não? Tem. Tem? Também tem. Mas até onde você sabe, então... No de saúde, não. Então, assim, essas coberturas em vida, né, invalidez, internação, diária por incapacidade, doenças, nessas coberturas, como elas geralmente são acessórias ao seguro de vida, se aplicam as mesmas cláusulas. Então, mas as seguradoras que se posicionaram, que vão manter, né, a cobertura e que vão continuar e que vão cobrir o Covid, né, se posicionaram também com a questão da invalidez, com a cobertura de doenças. E DIT também? Sim, o que já está vigente, só que já tem seguradoras deixando de oferecer o produto. Entendi. Pois é, a pergunta do Guilherme, que era exatamente sobre esse aspecto, né? Uma outra pergunta que está aparecendo aqui, obrigado pessoal que está interagindo bastante, colocando bastante perguntas, a gente vai, na medida do possível, aqui, trazer todos para ler. Como é que você vê essa pandemia colocando os idosos em maior risco, né? Eles já têm cobertura continua e os novos idosos, então talvez tenham um pouco mais de dificuldade de contratar, né? Então, aí depende, de novo, do tipo de produto. Se uma pessoa tem um seguro, ela paga o seguro há 15 anos, mas é um seguro de vigência anual, que todo ano ele tem uma nova vigência, não tem obrigatoriedade de renovação. Então, pode acontecer desse idoso ficar sem cobertura. Lá na frente, pode ser que esses casos também a família consiga entrar na justiça, vocês vão estar com um advogado aí essa semana, né? Acho que tem umas perguntas boas para fazer nesse sentido. Porque, pelo clausulado, a seguradora pode sim não renovar.
E também pode não aceitar, né, porque os critérios de entrada, tanto por questões de saúde quanto por idade, provavelmente vão ficar mais rígidos nesse momento. Uhum. Uma pergunta aqui do Emiliano Correia. Fala, Emi, tudo bem? Como é que ele perguntou como é que as seguradoras estão se adaptando a esses requisitos de subscrição, que a gente já comentou aqui agora há pouco, mas existe algum tipo de flexibilidade temporária que você tenha visto ou sabido da Agora o seguradora? mundo é online, né? Agora é tudo online. Então, a gente vai falar um pouquinho de telemedicina quando a gente for falar do seguro-saúde, mas as seguradoras de vida já estão fazendo a análise médica de aceitação via teleconferência, né, já estão até outras áreas, né, por exemplo, vou fazer o seguro da casa, antes você tinha que fazer vistoria do carro, já tem vistoria que você faz com o teu celular, live da vistoria com o pessoal da seguradora, né, então já tem uma série de adaptações aí acontecendo, né, ligação gravada com as perguntas de questões médicas, envio escaneado de documentação, no caso de resultado de exames, proposta digital, assinatura digital, até no pagamento de sinistros, né, pagamento de indenização, que antes tinha uma burocracia da questão de firma reconhecida, essa coisa de cartório, que as seguradoras temporariamente estão aceitando assinatura simples. Então, e aí tem muita coisa via vídeo, né, que aí eles têm que ver, está mandando a cópia de um documento, eles têm que ver o documento original. Então, você mostra o documento original no vídeo e manda a cópia do documento. Então, todo mundo está tendo que se adaptar e com as seguradoras não tem sido diferente, né? Talvez isso seja para quem é dono de cartório, talvez tenha que se ligar nesse tipo de movimentação aí para ver como é que vai ficar para frente. Né? Pois esse é outro problema, né? A gente estava falando aqui para sair um pouquinho do de vida, dar uma ampliada aqui, né? O Leandro colocando aqui que algumas escolas têm seguros por causa de não pagamento de mensalidades. Se isso se aplica nesse momento, se já pode pedir esse valor. Muitos pais, a gente, enfim, com 2 filhas aqui, participo de alguns grupos de pais e tem vários aqui que já estão com dificuldades e negociando com escolas. O que eu tenho visto, as escolas também com uma disposição de negociar, né? Vários custos delas têm diminuído também, de água, luz, etc., obviamente. Tem salário para pagar, professor, né, tem toda uma infraestrutura, mas eu tenho visto algumas escolas já com disposição de negociar, mas de fato tem esse seguro aí, né? Como é que você tem então, sabido? Tem produtos que têm exclusão e tem produtos que não têm exclusão. Então, em seguro, a gente costuma dizer que o que não está excluído está coberto. Né? Então, aí vai depender do tipo de apólice. Aí vai ter que ler condições gerais, que é a documentação mesmo do seguro, que é um negócio que pouca gente lê, porque vem segurez, tem lá 50, 70 páginas, mas acho que é o momento de ler. Porque, claro, tudo que tiver coberto, né, as seguradoras vão ter que arcar. Agora, se tiver cláusula de exclusão, aí não tem o que fazer. Agora, tem muita escola fazendo aula online, né? Sim. Então, claro, as privadas, principalmente, né? Mas tá todo mundo se adaptando. Exatamente. Aliás, aqui a Miriam tinha feito uma pergunta sobre, né, quando você falou da seguradora eventualmente não renovar e tal, né? Então, talvez a pessoa fixe seu seguro nesses casos quando ele mais precisa, né? E como passar isso para um cliente, seu planejamento financeiro pessoal. Miriam, acho que essa é uma questão, quero ouvir também a opinião da Alessandra, mas quero dar a minha também. O que você acha, Alê? Bom, que assim, o trabalho do planejador financeiro, assim como o trabalho do corretor de seguros, é um trabalho de aconselhamento mesmo, de fazer o cliente entender que ele tem necessidades que ele nem sabia que tinha, e parar para pensar em coisas que ele nunca tinha pensado. Então, quando eu vou oferecer, por exemplo, algum seguro para um cliente, que eu chego à conclusão que o cliente precisa de um seguro de vida por um prazo de 20 anos. Geralmente a pergunta seguinte, mas no ano 21 eu estou sem seguro? Eu falo, tá, mas o que você tem hoje não é um temporário 20 anos, é um temporário 1 ano.
né? Porque é um produto que ano que vem você pode não ter mais. Então, não adianta fazer todo um planejamento de longo prazo que você não consegue cumprir, porque, por exemplo, você ficou doente, a seguradora não renovou o seguro, e aí você não consegue contratar outro. Então, a gente costuma mapear as necessidades em diferentes prazos. Então, a parte do seguro de vida, que é para pagamento de educação dos filhos, universidade, é uma parte que é temporária. Você vai precisar lá 20, 25 anos. A parte de manutenção de padrão depende. Se acontecer algo com quem paga as contas em casa, o restante da família vai precisar de quanto tempo para se restabelecer? Ah, mas e se os dependentes forem alguém que não vai se restabelecer? Então, por exemplo, um filho especial, ou um cônjuge que já seja mais velho e que nunca trabalhou, né? Então, uma pessoa que aos 60 anos nunca trabalhou não vai arrumar um emprego com 60 anos. Então, a gente entende como uma necessidade de seguro vitalícia. A parte de despesa de inventário também é algo vitalício, porque algum dia a gente vai morrer, pode ser com 110 anos, mas algum dia vai. Então, a conversa com a pessoa tem a ver com essa coisa de que o sonho não é só da pessoa, ele tem que ser da família. Se ele não estiver aqui, a família tem que conseguir dar continuidade aos sonhos, aos projetos, e entender que nem sempre essa questão do custo, pegar um seguro que é muito baratinho, ele é baratinho por algum motivo. Né? Então, não é à toa que ele é baratinho, provavelmente é porque ele não vai conseguir te cobrir em algumas situações. Então, às vezes eu escuto de clientes falarem, mas eu tinha o seguro da minha casa, aconteceu tal coisa e a seguradora não cobriu. Falo, não é que a seguradora não cobriu, você não contratou isso. Então, a seguradora, ela cobre o que você tiver contratado. Eu concordo em gênero, número e grau. E, Miriam, para a sua pergunta, eu acho que assim, é realmente o que a Alessandra começou falando, né? Eu acho que o nosso grande papel enquanto planejador financeiro, enquanto corretor de seguros, no caso da Ale, que faz esse trabalho de forma primorosa junto aos clientes dela, é trazer informação para o cliente, né? O que a gente fala aqui na GFI, inclusive, é sempre levar consciência financeira para o teu cliente. Então, uma verdade dura é melhor do que um mais ou menos que não vai resolver, né? Então, se você tem essa consciência, né? Você enquanto planejador financeiro, analisa a condição dos seguros do seu cliente, ou traz isso para um corretor, que vai analisar e ver, olha, você está com esse gap, você tem essa fragilidade nas suas coberturas, né? É melhor o cliente saber disso e poder tomar uma decisão se ele continua correndo aquele risco, se, enfim, ele vai se preparar de outra forma, vai contratar outro seguro, vai trocar, etc. Mas, assim, quanto mais ele souber, melhor, porque né, aquela coisa que a gente fala, né, o planejamento financeiro traz educação financeira para melhorar a consciência financeira, para com isso se tomar melhores decisões e ter melhores resultados. Então, isso é o básico. Então, quanto mais a gente, enquanto planejadores financeiros, conhecermos as condições gerais de seguro, então quem é planejador e nunca leu uma condição geral de um seguro de vida, recomendo que faça. Pega lá, fala com a Alessandra lá, veja quais são os seguros que mais estão sendo comercializados, que ela mais gosta, etc. Tira 1 horinha, 2 horinhas do seu dia, coloca lá na sua educação continuada e leia as condições gerais, grifa o que é importante, você vai ter muitas dúvidas. E daí traz para um especialista para tirar essa dúvida, para um advogado, para um corretor de seguros, bom que nem a Alessandra, traga para, né, tem o e-mail aí de seguros aí da corretora dela, né, falou, olha, li aqui, tenho clientes aqui que já tem esse seguro, ou que talvez devessem ter, etc., e eu estou com essa dúvida, qual a cobertura, o que paga, como é que não paga, etc., eu já vi muito planejador sendo surpreendido por pergunta de cliente que foi fazer esse dever de casa sem o planejador ter feito, né, e ok, o planejador não precisa saber de tudo todo o tempo, mas é o que a gente fala, inclusive, nas aulas de empreendedorismo lá da Academia GFI, né? Todo planejador é um generalista, mas quanto mais coisas a gente tiver no nosso bate-cinto, né, que eu costumo brincar, mais a gente consegue servir o cliente, mais valor a gente está agregando, né? Quanto mais valor a gente agrega, mais o cliente fica com a gente, mais ele está disposto a pagar e vai ficando bom para todo mundo. Então, assim, se você não é especialista em seguros, não precisa ser, né? Mas entenda
o básico, entenda o que você precisa saber, no mínimo, algumas condições gerais. Tem seguros que, como a Alessandra falou, né, alguns que são pela vida toda, outros que são por um tempo determinado, vários desses seguros em vida, a maioria deles, na verdade, tem uma duração finita, de 5 anos. E daqui a 5 anos, o que acontece? Consigo renovar? Consegue renovar, às vezes tem reajuste etário, né? Então, tudo isso você também deveria conhecer, você enquanto planejador financeiro. E se você é cliente de planejamento financeiro, também é seu papel conhecer o que você está comprando. Também é um bom momento para rever as apólices. Né? Então, eu e a minha equipe nos colocamos à disposição aí para quem tiver preocupado aí, que não entendeu certamente lá o que tem de cobertura, o que não tem. É um bom momento para estudar isso, para dar uma avaliada no que já foi contratado. Uhum. É uma coisa que a gente sempre fala para os clientes, que a gente tem sempre batido aqui, né, nos nossos webinários, Leandro e eu, a gente sempre fala no nosso podcast também, o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer é na sua própria educação. Esse é um investimento certo, seu retorno é garantido, porque você vai incorporar aquele conhecimento lá e usar para o resto da vida. Né? Isso ninguém tira de você, a bolsa pode cair, subir, seguro pode pagar ou não, esse conhecimento você vai ter. Né? Aliás, falando do meu sócio aqui do podcast, Leandro, perguntando aqui se existe possibilidade de negociação com a seguradora. Explico, existe um teste que eu detecto se já tive Covid-19, se eu já tive e não teria novamente, poderei negociar um valor menor? Existe algum fator desse em qualquer tipo de seguro? Falando um pouco aí da questão do seguro-saúde, né? O seguro-saúde, ele não tem exclusão da questão do atendimento de quando uma pessoa fica doente por epidemia e pandemia. Só que ele tem um negócio chamado rol de procedimentos da ANS, que é uma lista do que as seguradoras, operadoras têm que cobrir. Então, como era uma doença que não existia, o teste não existia, então não estava na lista. Né? Então, a Agência Nacional de Saúde, geralmente, ela inclui novos procedimentos, novos testes, tipos de cirurgia, medicação, etc., a cada 2 anos, e quando tem alguma coisa emergencial, eles podem incluir a qualquer momento. Né? Então, eles incluíram agora no rol de procedimentos da ANS o teste do Covid-19, então está coberto, ou seja, na prática, quem quiser fazer o teste, a seguradora tem que cobrir. Só que o que acontece? Aí tem que ter um pouquinho, né, de consciência, de cidadania, de deixar, porque não tem teste para todo mundo, né, de deixar fazer o teste quem realmente precisa fazer o teste, né? E não aquela coisa de dei um espirro, resolvi que vou fazer o teste. Né? Começou a ir tanta gente nos laboratórios e hospitais fazer o teste, que agora o teste está restrito. Não porque a seguradora não queira cobrir, mas porque ela tem que dar prioridade para quem precisa fazer o teste. Então, tem algumas coisas referente a esse vírus que são muito preocupantes, que é a questão, assim, por que tem algumas doenças que a gente pega uma vez só? Então, peguei sarampo, nunca mais pego. Porque o nosso organismo, né, que fez toda aquela organização, digamos, para combater ali aquele vírus, né, ele tem uma memória de aprendizado. Então, ele guardou ali o aprendizado, se o vírus tentar entrar de novo, ele bate o vírus. O problema do corona é que ele é mutável, e ele não é conhecido. Então, aí essa memória do organismo não serve de nada. Aí a pessoa pode acontecer, sim, dela pegar de novo, porque o vírus ele não vem igualzinho e o organismo não entende isso. Então, não tem uma questão de, você não pode fazer mais de um. Né? Mas tem a questão do você precisa, às vezes não precisa fazer nenhum, né? Ainda mais fazer mais de um. Né? Então, a gente está num momento que a gente precisa ser muito consciente com as coisas. Então, a questão do ficar em casa, não ficar em casa, é tudo muito polêmico. A gente dá uma opinião, né? Se é uma pessoa pública, dá uma opinião e está perdida, porque depois aí acontece outra coisa. Então, assim, a gente tem que ter o direito de mudar de opinião conforme as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, eu não tinha noção em fevereiro da seriedade do que era o que está acontecendo hoje, né? Tanto que eu não estou com o meu pessoal em home office há 3 semanas, eu estou há 2,
Porque 2 semanas atrás eu falei, putz, esse negócio está ficando sério, né? Vou colocar todo mundo para trabalhar em casa, né? E até achava na época, falava, putz, não sei se a equipe tem maturidade para isso, principalmente o pessoal do operacional, e me surpreendi positivamente, que a gente às vezes tem alguns preconceitos, né? E a equipe está trabalhando até melhor, né? A coisa está muito mais organizada, a gente tem se falado bastante por vídeo, né? Então, essa questão da adaptação e da preocupação com o próximo, que é de sair menos na rua, porque a gente não está no grupo de risco, mas tem que proteger quem está, né? Porque falando um pouquinho de números, a gente tem no Brasil, são 209 milhões de habitantes. Mais ou menos 20% disso está em São Paulo. Por isso que o foco principal do Covid está aqui, porque é o lugar que tem mais gente, uns 44 milhões de pessoas. Se a gente parar para olhar a questão de leito, de UTI, né, eu estava dando uma olhada nos números, a gente tem 45 mil leitos de UTI. Isso é quase um meio a meio entre SUS, né, entre rede pública e entre rede privada. Agora, por exemplo, a questão de equipamento, respirador, dos respiradores que a gente tem, só 10% está na rede pública. Os outros 90% estão na rede privada. Então, por mais que a quantidade de leitos seja mais ou menos a mesma, na hora da utilização, né, que não adianta, porque você ter só o leito é igual ficar em casa, né? Não adianta ter só o leito, tem que ter equipamento. Então, está sendo muito importante a movimentação que algumas empresas têm feito, né? De doação de dinheiro, de equipamento, porque a gente está se preparando para um momento que vai ser complicado e vai ter que ter conversas aí entre a rede privada e a pública, né, de se dividir um pouco nisso, porque hoje a gente ainda não tem um protocolo, vários países têm já montado um protocolo único do que tem que fazer. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem protocolo quando é acidente. Uma pessoa se acidenta na estrada, chega lá o SAMU, ela não vai para o Einstein, ela vai para um hospital público. Tem lá um protocolo, né, do que tem que ser feito, um procedimento, uma regra, e depois, se quiser transferir e tal, aí é outra coisa. Então, a rede pública e a rede privada, eles têm que se conversar para chegar num consenso de qual que vai ser o protocolo na hora que a coisa estourar. O ideal é que isso esteja pronto antes da coisa estourar, né? Exato. Aí, dentre todas as preocupações que você colocou, ainda coloca uma adicional, né? Porque tem número de leitos, tem equipamentos, né, que você falou, e tem número de profissionais também, né, disponíveis. Sim. Então, que é uma coisa não só Brasil, mas mundial, assim, uma falta de profissionais, não só porque não tem profissional para tanta gente, como os profissionais também que se infectam, porque estão mais expostos, e daí tem que ficar afastados. Então, também é um fator a ser considerado. Várias dessas coisas a gente já conversou também, e não nos cabe aqui fazer julgamentos de quem está certo e quem está errado, até porque muitas dessas coisas mudam, não de uma semana para outra, mas de um dia para o outro, né? Até Sim. semana passada não era recomendado todo mundo usar máscara. Hoje já está se achando que todo mundo usar máscara na hora que sai na rua é melhor. Então isso vai mudando mesmo, cara. Eu já mudei de opinião algumas vezes aqui, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque dados novos e informações novas vão aparecendo, e a gente tem que estudar e tem que entender o que está acontecendo, sem entrar em paranoia, principalmente nós, planejadores financeiros, corretores de seguros, a gente tem que estar também bem informado, mas com a emoção em ordem, né? Então, entra lá no webinar que a gente fez com a Miriam Bobrov, que fala muito de como lidar com as emoções, né, nesses momentos aqui, porque a gente tem que estar lúcido para trazer racionalidade para o nosso cliente, trazer informação, mas trazer também muita racionalidade, porque às vezes o nosso cliente vem com perguntas e com situações ali que estão fora do que a gente está fazendo. Tem duas perguntas que são interessantes aqui, Ale, que acho que vale a pena colocar. Primeiro do Guilherme Berman aqui, que é nosso convidado, inclusive, de amanhã, vai falar sobre patrimônio aqui no Planejamento Financeiro, nosso coordenador aqui da GFI, dos planejadores. Pessoas que estão com propostas em análise, se haverá algum cancelamento ou mudança, então, como é que você vê isso?
Então, por enquanto, não. Mas pode sim acontecer. Acho que o que é provável que as seguradoras façam é quem já passou por boa parte da análise médica, né, e que está aí em vias de ser aceitado, de ser aceito, né, que eles peçam algo do tipo, uma carta de estado de boa saúde, só algo dizendo, olha, continuo bem, a análise que você fez 15 dias atrás está válida. Mas por enquanto não fizeram nenhuma movimentação nesse sentido. Então, justamente por isso que eu falo que é um bom momento para reavaliar os seguros, seja de vida, seja de saúde, né, e fazer novas contratações, complementos, porque por enquanto as coisas estão andando normalmente, mas eu acho que isso vai começar a mudar. Se o cenário que está se pintando da questão da quantidade de contaminados realmente acontecer, as seguradoras não vão conseguir trabalhar da mesma forma. Uhum. Até tem uma operadora sofrendo muito aí, que é uma operadora que cuida só dos velhinhos, né, que é especializada em terceira idade, né, e que tem feito um trabalho muito bom durante todos esses anos. Então, não sei se todo mundo sabe, mas já faz alguns anos que quase nenhuma seguradora, operadora, trabalha com produto para pessoa física, né, que a pessoa, quando tem que contratar, ela tem que contratar via um CNPJ ou via um grupo profissional de adesão, né. Então, o que essa operadora fez foi, além de liberar a contratação para pessoa física, trabalhar com uma faixa etária ali acima dos 59 anos, que é a faixa etária que, digamos, ninguém queria, e com um custo que fazia muito sentido, e que eles conseguiam manter esse custo porque era tudo rede própria. O hospital era próprio, o médico era próprio, então eles conseguiam controlar a questão do custo, trabalhavam muito na prevenção, né, e aí com um custo interessante, que uma pessoa mais velha conseguia fazer o seguro lá e não conseguiria provavelmente em outro lugar que custaria o triplo do preço. E boa parte das mortes que tiveram em São Paulo aconteceu nessa rede, mas não por falta de cuidado, por falta de critério, é porque é uma rede que atende o grupo de risco. Então, a gente não pode utilizar a rede como estatística, porque eles só atendem o grupo de risco. Então, aí é normal que o número, né, de pessoas que venham a falecer lá seja maior do que em outras estruturas, né. Muito bom, Lê. Tem uma pergunta aqui do Thiago que muda um pouquinho o nosso aspecto aqui, abrange um pouquinho mais aqui. Seguros de responsabilidade civil para profissionais de saúde, né, em geral. Tem alguma notícia, alguma coisa que você tenha visto já, alguma mudança? Também então, acho não, que faz porque assim, o responsabilidade civil, ele é o principal dele, né, tem a ver com essa questão de ser processado, né, de um paciente se sentir de alguma forma lesado, né, porque acha que teve algum erro, porque teve algo que não foi feito, e processar o profissional ou processar o hospital. Então, assim, nesse âmbito, como aí tem toda essa questão jurídica e que tudo é muito estudado, muito avaliado, né, eu não acho que deva ter alguma alteração nesse tipo de seguro, né? Porque uma coisa não tem relação com a outra, né? Acho que os profissionais de saúde que estão aí dando a cara para bater nesse momento, que estão correndo risco, né? E né, não vão ter que, além disso, né, passar por alguém processando eles, dizendo que eles não atenderam bem, que eles fizeram alguma coisa errada, né? Não acho que isso deva ter um aumento, né? Não deveria, pelo menos, né? Ter um aumento aí do número de processos, né? Verdade. O Vitor aqui também está perguntando se tempo de análise para aprovação de seguros, bem como o índice de aprovação, podem ser impactados dado esse momento aqui agora, né? Então, o tempo de análise, sim. Então, eu já tenho notado que o tempo de análise para inclusão em seguro-saúde e para contratação de seguro-saúde já está esticado.
Uhum. Então, o normal era uma análise ali em 15 dias, e não tem acontecido. Tem demorado muito mais do que isso. Mas é porque as seguradoras, principalmente na área de saúde, estão com muito aumento de demanda. Uhum. Então, eu até acredito que os números que estão divulgados até hoje, de casos, ainda estejam subestimados, até porque muita gente não fez o teste, porque o movimento nos hospitais aumentou muito. Aumentou consideravelmente. Então, eu tenho alguns clientes médicos, alguns clientes enfermeiros, e às vezes quando eu converso, eles estão assim, trabalhando, o hospital está quase com a capacidade toda, né, ali o pessoal está trabalhando muito. Uhum. Então, no seguro-saúde, eu já estou sentindo isso. Não, e lembrando que o pessoal das operadoras de seguro-saúde também deve estar em esquema home office, também vão ter que, estão se adaptando aí toda uma nova realidade, claro. Né? Então, não é que está todo mundo funcionando normal, né? Então, Exatamente. se adapta, mas às vezes toma um tempinho, né? Mais uma pergunta aqui que chegou do EMI, se a atividade de planejador e corretor envolve criação de vínculo, criação e estreitamento de relacionamento e tal, como é que você está lidando e sentindo isso nesses tempos de isolamento? Então, tem feito muito call, né? Muita reunião com vídeo. Acho que o vídeo é o mais próximo ali do que seria um contato pessoal, né, efetivamente. Acho que as pessoas já estão bem adaptadas com isso, né? Eu tô sentindo que a reunião, não estou sentindo diferença do como flui a reunião, né, da empatia, do nível de confiança, né, da conversa via vídeo versus o presencial, né? Tô até gostando, porque acaba que dá para você atender mais pessoas, né? Porque você não tem o tempo de deslocamento. Em uma cidade como São Paulo, que a gente tem pouco trânsito, né? Em que tudo é longe. Então, isso tem funcionado muito bem. Dá para a gente manter a proximidade, né, com as pessoas através da videoconferência. Isso aí, a gente tem sentido a mesma coisa na GFI, sim, também temos tido boas conversas, a gente tem conseguido manter, acho que, relação com o cliente. O mais importante, eu acho, né, Ale, é manter o vínculo mesmo, né? Saber do cliente, ligar para ele, estar próximo, dar informação, né? Então, que é o trabalho normal, né? Assim, as pessoas estão mais preocupadas. Então, assim, eu nunca recebi tanta ligação de cliente pedindo os telefones de 24 horas das seguradoras, quais são aí os links de atendimento, se tem chat, né, se é via site, o e-mail, tipo, coisas que as pessoas, às vezes tem cliente que não lembra nem que seguradora que ele tem o seguro, né, e hoje em dia os clientes estão lá com uma listinha, né, dos seguros, dos telefones, dos e-mails, né, estão muito mais preocupados com isso, do que se acontecer alguma coisa, como é que eu acesso esse serviço, né? Exatamente, que é exatamente o que o Leonardo comentou aqui, né? O papel nosso é auxiliar nesse processo todo de esclarecimento e estar próximo, né? Estamos sempre ajudando os clientes a tirarem todas as dúvidas, a entender. Eu acho que no caso especificamente seguros, a sua dica aqui, que acho que foi muito interessante, é que é um momento, sempre é um bom momento, né? Mas agora, para rever o rol, né? O arcabouço que cada um tem aí de seguros, eu acho que é um excelente momento, né? Nesses momentos de incerteza é sempre interessantes, né? Uma pergunta nova aqui da Rosane, né? Hoje tivemos alguns produtos que não serão mais comercializados, né? Existe a possibilidade de chegarmos a um ponto de não ter mais planos devido à grande demanda? Acho que estamos um pouco longe ainda disso, né? Esperemos que isso não aconteça, né? Mas, assim, acho que os produtos que vão sair, digamos assim, né, são os produtos que estão diretamente relacionados com esse assunto. Como a gente estava falando, o diária de internação, o diária por incapacidade, né? Então, tem alguns produtos específicos que a seguradora ela pode ficar um tempo sem comercializar e depois retomar. Né? E aí vem aquela pergunta de em quanto tempo vamos demorar para que as coisas se normalizem, né? Então, o que a gente tem tentado fazer é a famosa história lá do achatamento da curva, que é de não ficar todo mundo doente ao mesmo tempo, para a gente conseguir dar conta de fazer tudo que tem que ser feito, né?
Então, eu falo assim, que eu acho que é melhor pecar por excesso, né? É melhor que a gente tome medidas de distanciamento, fique em casa, né? Haja até o que para alguns parece ser de uma maneira exagerada, né? E que aí a gente consiga manter a coisa sob o controle, do que a gente achar que não é nada e a coisa desandar, né, de uma forma perigosa, né? Se a gente pegar 209 milhões de habitantes, se 1% da população for contaminada, olha esse número. Uhum. Se 10% for contaminado, olha esse número. É um negócio absurdo. Então, as seguradoras têm tomado aí as medidas cabíveis, né? E o que dá para fazer? Acho que o papel de todo mundo, independente da área em que se trabalha, é cada um fazer sua parte, né? Uhum. Ser Eu acho que, consciente. exato, e daí uma coisa que eu acho que tem a ver com essa pergunta da Rosane, coisa que a gente comentou nesse nosso bate-papo aqui, é que seguradora, o pessoal de seguradora sabe fazer conta, né? Isso é uma coisa que a gente tem certeza, né? O atuário que é uma das funções principais de uma seguradora, é o cara que estudou muita matemática, muita estatística, muita coisa. Então, acho que antes de sair do mercado algum produto, tem um aumento de preço e tem que ter realmente alguma coisa muito significativa, saindo muito do esperado, que não deixa de ser uma coisa que está acontecendo, porque, na verdade, a doença sempre existir e tudo mais, é que esta é muito rápida, né? Então, assim, e está trazendo efeitos muito rápidos, né, para o mundo inteiro, inclusive econômicos e tal, que também a gente já discutiu em outros webinars aqui. Mas o mundo continua mundo. E o atuário, ele faz a conta das 3 situações, né? Que é assim, olha, se a gente tomar todas as medidas para evitar o risco, isso em qualquer tipo de seguro, aí tem, se der tudo errado, tipo, a terceira cordinha do paraquedas não abriu, qual que é a perda máxima que pode acontecer? Né? Se o que a gente fez lá de prevenção der certo, mesmo assim vai ter um percentual ali que a coisa vai acontecer. Tem ali o perda mínima e o perda máxima com o que você faz para mitigar risco, para diminuir risco. E tem o que aconteceria se a gente não fizesse nada. Tipo, deixa o gás ligado e vai fazer compra. Né? Tipo, qual a chance de acontecer alguma coisa errada? Né? Então, é isso que o governo, na verdade, está tentando fazer aí em conjunto com várias áreas, que é, bom, se a gente se prevenir, se tomar essa e essa atitude, o que é o melhor que pode acontecer? O que é o pior que pode acontecer? Então, e é um dilema, digamos assim, que o médico, por exemplo, tem esse dilema o tempo todo, que quando ele vai dizer de uma coisa ruim, né, falar, por exemplo, chegar para um paciente e falar, olha, você tem tal doença. Ele não pode falar de uma forma que, olha, mas não se preocupa, vamos tratar, não é nada, porque senão o paciente não vai seguir as recomendações e vai morrer. Né? Mas ele também não pode ser alarmista e a pessoa ficar morrendo de medo. Panicar, Panicar. Então, a gente acha que está muito nesse momento aqui no Brasil, né, de que ou as pessoas estão morrendo de medo e estão paranoicas, ou elas estão achando que não é tão sério. E a gente precisa de um meio termo disso. E aí tem muita coisa que é cultural, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, países da Ásia, né, que nem eu tive no Japão eles têm 3 chinelinhos nas casas. Tem um chinelo que é para sair na rua, fica lá do lado de fora, aí tem um chinelo que fica no banheiro, e outro que fica para o restante dos cômodos da casa. Se qualquer pessoa lá está gripada, já sai de máscara. Eles não se cumprimentam com contato, tem aquela coisa, né, da reverência. Isso culturalmente lá foi se desenvolvendo, porque eles já passaram por muita coisa. Então, acho que a gente também vai desenvolvendo novas coisas aqui, né, novos hábitos, e que mesmo que tudo voltar ao normal, vai ser um normal diferente do que a gente está acostumado. Certamente, certamente. Muito bom, Lê. Bom, a gente está chegando no final dos nossos horários aqui e tal. Temos 2 perguntas interessantes da Miriam aqui, primeiro, que acho que se você puder responder rapidinho. Desempregado que perdeu o seguro-saúde, como é que poderia voltar a ser coberto?
né, dele, sua família, caso seja a única provedora, né? Como é que, e se tem algum fator aí que o home office ajuda nesse caso aqui? Então, se a pessoa, né, perdeu o emprego, perdeu o seguro-saúde, quando você tem um seguro-saúde que cancelou há menos do que 30 dias, você consegue contratar outro sem carência, né? Então, isso é algo importante, né? Porque essa questão da carência, até tem algumas coisas polêmicas aí, né? Porque você tem carência geralmente para cirurgia, internação, que é de 6 meses. Só que isso não se aplica se a pessoa está correndo risco de vida. Aí essa cobertura tem que ser imediata. Então, eu sei que nesses tempos aí, putz, a pessoa desempregada deve estar com caixa baixo, principalmente se não tiver feito lá um colchão, né, de segurança ali, mas não é um momento para ficar sem seguro, né? Se for para cortar alguma coisa, não pode ser o seguro-saúde. Nem seguro de vida. Na verdade, na primeira live que a gente fez aqui, Janser e Leanderson estávamos aqui. Aliás, coisa que eu esqueci de falar no comecinho do nosso bate-papo aqui, a Alessandra é profissional CFP, tá? Para quem não sabe, tem o certificado internacional aqui de qualidade, então tem que ser muito respeitada aqui, porque ela conhece seguros e de todas as áreas do planejamento financeiro. E a gente estava falando isso, eu até dei uma figura que a gente conhece bem no mundo de seguros, né, Ale? Que quando você precisa tirar peso do avião, não é o paraquedas que você joga fora, né? Exatamente. Então é isso, o momento tá complicado, mas cuidado com cortar aqueles 100, 200, 500 reais de seguro que você está pagando e depois ter uma necessidade muito maior que não vai estar coberta. Então isso é muito importante, avaliar com muito cuidado todos os seguros que você tem, todas as profissões, como a gente fala na GFI, o plano de defesa, né, todas as proteções aqui são a base do planejamento financeiro. Se você não tiver isso aqui muito bem montado, pensado, e essa é a hora, como a Alessandra vem comentando aqui, de reavaliar tudo isso. Se você não tiver isso aqui bem montado, todo aquele seu plano de ataque, o dinheiro que você está guardando, etc., pode ir pelo ralo se acontece alguma coisa que não está coberto, ou que está com uma cobertura ruim, né? Então, Alessandra, palavras finais aqui, a gente está terminando aqui. Eu vou deixar de novo, enquanto você fala aqui, o site da 360 Insurance, .com.br, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, precisar falar com a Alessandra ou com o time dela também, pode entrar em contato direto pelo e-mail, né? Isso, no e-mail, se tiver dúvidas, no site tem bastante informação, a gente tem um blog também no site que tem alguns artigos sobre alguns tipos de seguro, mas, assim, o momento, ele é um momento de reflexão, né, é um momento de avaliação, e, como eu falei, eu e a equipe estamos disponíveis para responder as perguntas de vocês, né, não dá nem de longe para em uma hora falar de todos os assuntos. Agradeço muito o convite, e, bom, a todos se cuidem, né, não desesperem, porque a coisa vai normalizar, a gente só não sabe ainda em quanto tempo. Sem dúvida nenhuma. E daí, lembrando aqui que amanhã temos Guilherme Berman falando sobre patrimônio, segunda-feira, aspectos jurídicos, e a Silvia Benucci na terça-feira da semana que vem, dia 7, falando sobre previdência em tempos de pandemia. Essas são as nossas próximas aí que já estão programadas e que vão acontecer nos próximos dias. Todo mundo que está ouvindo aqui, todas essas lives estão gravadas, estão tanto no site no canal do YouTube da Academia GFI, quanto nesse nosso site, gfi.com.br/webinar. É dessa forma que a gente, na GFI, espera contribuir aí com todo mundo, de uma forma voluntária, gratuita, trazendo conteúdo, trazendo informação, trazendo um canal aberto, né, para você poder tirar suas dúvidas, seja você um planejador financeiro que atua nesse mercado, seja você um cliente de planejamento financeiro. Se não é cliente, considere fazer, porque a vida com planejamento financeiro é bem melhor. E se você não tiver ainda um planejamento financeiro e precisar de alguma coisa pontual, precisar tirar alguma dúvida, precisar desabafar e ter algum lapso de racionalidade, muitas vezes, em coisas que estão acontecendo, clica aqui, né? Onde? Aqui, ó. SOS Minhas Finanças, né, gfi.com.br/SOS Minhas Finanças, é um programa voluntário e gratuito, onde a gente está disponibilizando o tempo dos nossos planejadores para atender todas as pessoas que tiverem qualquer dúvida, qualquer questão que precise ser discutida com alguém, né? Então,
temos tido uma boa resposta aí e ajudado bastante gente. Obrigado, Alê, obrigado por todas as informações e, gente, até amanhã, meio-dia, sempre ao meio-dia, nossos webinars, amanhã com o Guilherme Berman. Obrigado. Obrigada. E até lá. Tchau, tchau.